começando o Me Conta pode escutar e perguntar, pode escutar e perguntar para o E hoje o tema é sobre os segredos de um influencer. Vocês não imaginam quem é que a gente vai entrevistar. Eu vou falar. Carla Rocha! No caso, minha mãe. Oi, vocês de casa. Obrigada pelo convite. E assim, estreando o primeiro episódio. É muita responsabilidade, né? Com uma convidada muito especial que tem cara de São João. Alice. Oi, gente. Meninas, eu quero dizer que eu tô muito feliz por eu ser convidada. Eu acompanho vocês, né? Eu vi, inclusive, o primeiro episódio com a mãe, né? Com sua mãe. E eu adorei. E hoje nós vamos entrevistar o cirurgião plástico Hermes Willer, no caso, meu pai. E aí, pai? Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, tirando as dúvidas que surgirem sobre cirurgia plástica. E nós somos gêmeos de doutora. Estamos falando de Doutora Milena Brandão. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Uma alegria estar com vocês. E estamos com uma pessoa muito, muito, muito famosa. Petrus, o jogador de futebol, pra quem não conhece. Pedro, seja muito bem-vindo. Oi meninas, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser muito legal. Um tema que combina com as férias, que combina com o aniversário. Tio Diego. Tio Diego chegou e eu já tô aqui no Me Contar Pode com Dora e Dara e vai ser fantástico. E hoje nossa convidada é muito especial e ela fala sobre viagens. Então vocês que querem viajar, já fica ligado nesse vídeo. E nós estamos falando de Tia Polly. Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo estúdio, ficou fantástico. Ai, muito obrigada, tia. Com nossas professoras, Flávia e Nathalie. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por Obrigada. comparecer. Obrigada. E vocês podem se apresentar para a câmera para eles saberem um pouquinho mais sobre vocês. Então, vamos lá, me chamo Flávia, né, sou professora, pedagoga, né, formada pela Universidade do Estado da Bahia, tenho algumas especializações também. Sou professora dessa princesa aqui desde o ano passado, em 2024, e esse ano sendo professora também em 2025. Olá, eu sou a professora Nathalie, conhecida como a Tia Nath. Tenho 25 anos de profissão, né, um longo tempo, muitas experiências, muitas histórias. E sou a professora dessa princesa aqui. Enfim, vamos entrar um pouco na vida pessoal da nossa coleguinha Eita, aqui, hein, gente? perigoso esse negócio. Pois é. Quando eu tava vindo pra cá, me fizeram uma pergunta. Me fizeram várias perguntas, mas me fizeram uma que ficou aqui. Tô pensando aqui se eu pergunto ou não, mas eu vou perguntar. Pode perguntar. Você grava tudo mesmo, tudo da sua vida pessoal? Você grava tudo? Olha, é interessante essa pergunta, porque essa é a impressão do espectador. Ele sempre tem a impressão de que a gente grava tudo da nossa vida. E a resposta é não, eu não gravo tudo da minha vida. Eu gravo o que eu acho relevante para aquela pessoa que está ali do outro lado. Uma informação, uma curiosidade, algo bonito, arte, música, enfim. Uma brincadeira que aconteceu em casa, um episódio. Mas eu não gravo 100% da minha vida. Algumas coisas ficam guardadas. Como foi a escolha, né, de você tocar sanfona? Como é que você escolheu? Por que você escolheu sanfona? Então, o meu pai, né, ele sempre foi muito apaixonado pela sanfona. Ele não sabe tocar, mas ele sempre foi muito apaixonado pela sanfona. Ele, desde criança, ele viu os tios dele tocando sanfona. Então, ele foi e passou isso pra mim, essa vontade, esse querer de tocar sanfona. Aí eu acabei falando, pai, pode ser, até que eu quero. Aí eu ganhei a sanfona de presente no aniversário de 5 anos. Ganhei do meu padrinho e da minha madrinha. Eu tô percebendo que você também se cuida bastante, porque na escola a gente tava tentando acertar a idade dos pais. Te deram 39. Foi? Acertaram. Brincadeira. Eu acho assim, a proteção solar, como eu falei, é algo que eu tento ficar lembrando ali, me preocupando, né? Mas assim, o homem de uma forma geral, principalmente a pele morena e a pele negra, já tem proteções naturais que retardam o envelhecimento. Eu não sabia que disso. é outra medida. Também Pois não. é. Nossa. Quantos anos a menina deve ir pra ginecologista?
Essa é uma pergunta que pode ter várias respostas. Na verdade, porque é uma fase da vida que a menina tanto pode ir para o pediatra, quanto pode ir para o ginecologista. Na verdade, o que define isso é quando ela já menstruou. Quando a menina já menstruou, é um momento que ela já deve ir para a sua primeira consulta com o ginecologista. Você gosta mesmo, assim, você treina Mas por prazer? esse é uma outra pergunta muito interessante. Não tem muita opção, não. Quando a gente quer ser alguma coisa, a gente tem que fazer gostando ou não gostando, entendeu? Então, assim, todo dia você tá feliz para treinar? Não. Mas todos os dias eu tenho que treinar muito bem. Então, eu acho que isso serve para todas as profissões. Nem todo dia vocês vão estar aqui felizes para apresentar o programa, mas vocês têm que estar aqui e entregar o programa, senão... Tio Diego, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra férias? Colônia. Colônia? Colônia de férias, curtir, brincar, diversão, zero celular, não pode ter celular. Férias não combina com celular, minha gente. Esse aí chega com tudo. Férias é brincar. Chega com tudo. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica, por favor, hein? Olha, quando você era criança, como eram suas férias? Já sonhava em viajar pelo mundo? Não, eu ainda não sonhava em viajar pelo mundo, mas eu gostava muito de viajar, certo? Morava no interior do Maranhão, a gente ia de trem para São Luís, era uma viagem longa de 10 horas, a gente ia apreciando a viagem, aí chegava lá, a gente ia pra praia, ia com a família, né? E nos divertíamos bastante. Falar em criança, férias, ser professora. Quando vocês eram crianças, vocês já sonhavam, as duas, vocês já sonhavam em ser professoras ou vocês vieram com essa vontade depois? Desde criança. Então, quando eu era criança, na idade de vocês, quando eu ia estudar para as minhas avaliações, minhas provas, na época eu falava prova, então eu colocava todas as minhas bonecas em cima de minha cama, distribuía uma folha para cada um e ali eu era professora. Então, à medida que eu ia lendo o conteúdo, eu ia estudando, eu elaborava umas perguntas, porque o método que a gente estudava há um tempo atrás era mais tradicional. Então, isso, questionário. Eu mesma elaborava as perguntas e depois que eu explicava para as minhas bonecas, minhas alunas, aí eu iria responder. Isso facilitava a minha aprendizagem, a compreensão do conteúdo. No meu caso, quando eu era menor, eu brincava muito com minhas primas e meus amigos. Na porta da casa da minha avó, né, tinha uma praça enorme. Tinha a casa da minha avó e tinha uma praça, então juntava todo mundo. E a gente tinha uma escolinha, né? A gente sentava, brincava, todo mundo junto. Mas eu vou confessar pra vocês, nem sempre foi meu sonho ser professora. Não é dizer que eu sempre quis ser professora desde a infância, não. Mas conforme eu fui crescendo, eu percebi que eu tinha muita facilidade na escola. Alguns conteúdos, quando surgiam, as pessoas sentavam e diziam assim: Flávia, você pode me explicar? E aí eu explicava, eu sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de explicar as coisas. Então eu comecei a perceber que eu levava jeito. E aí foi quando, na escola, no Fundamental 2, ensino médio, eu percebi essa inclinação minha e pensei: por que não? Ser professora também é um dom. Vou tentar, né? E aí fiz a faculdade e tudo. E deu certo. Gostei, deu certo. Tia Carla, é verdade que você ganha tudo no arroba? Meu sonho, eu queria ganhar uma casa no arroba, um carro no arroba, não. Não é verdade isso. A gente trabalha e mesmo aquelas coisas que são consideradas permutas, vocês sabem o que é permuta? Não. Permuta é quando a pessoa quer que eu divulgue o produto dela, só que ela não vai me pagar com o dinheiro, a espécie, ela vai me pagar com o produto. Entendeu? Então isso chama permuta. Você está trocando o seu trabalho, a sua divulgação por aquele determinado produto. E da onde surgiu a ideia de você lançar uma música com o nome Passarinho? Então, o compositor é Átila, né? Eu não compus a música, mas eu fui acompanhando o Átila, né? Vi essa música dele, gostei muito e entramos em contato com ele pra me gravar essa música. E eu simplesmente adorei, achei a música a coisa mais linda. Eu também. O que você mais gosta de operar? Atualmente eu tenho aprofundado meus conhecimentos e tenho aumentado o volume de cirurgias faciais. Na face a gente tem algumas opções de procedimento cirúrgico. Eu tenho assim uma paixão quase que irresistível de rinoplastia, de operar o nariz. Mas a gente faz muitas cirurgias palpebrais, cirurgias
seja por envelhecimento, seja por alguma cicatriz ou até câncer de pele também. Você ainda faz parto de crianças? Olha, eu passei 15 anos da minha profissão fazendo partos. Hoje eu tenho 22 anos de medicina, de ginecologia e quando eu completei 15 anos eu deixei de fazer obstetrícia. Foi uma escolha. Quando você era criança, você fazia aula de futebol ou você jogava futebol sozinho com seus amigos ou tipo em casa mesmo? Quando eu era criança, a minha mãe era professora. E aí, depois de muitos anos, ela virou coordenadora e depois diretora. Mas assim, a gente nunca teve babá, porque a minha família não tinha muita condição de ter babá e cuidar, né? Enquanto os pais trabalhavam, a babá geralmente fica em casa cuidando das crianças. E na minha escola, minha mãe precisava trabalhar e eu não tinha com quem ficar, só que lá tinha uma quadra bem legal. E adivinha o que minha mãe fazia? Que deixava lá jogando bola. Me trancava na quadra. Oh, meu Deus! Mas pra você nem era um castigo. Não era um castigo. E eu costumo falar que foi isso que me ajudou muito a melhorar, né, como jogador. Se você pudesse montar uma colônia de férias dos sonhos, com tudo que quisesse, o que teria nela? Eu acho que se fosse para mim montar uma colônia de férias assim, do meu jeito, eu começaria em um formato tipo levar todas as crianças para um local como um resort. E aí eu montar uma programação realmente diferenciada em um parque daquele, uma estrutura de resort e assim levar muito entretenimento. E teria que ser em um formato onde tipo a gente só tivesse tipo assim um horário de sair, a gente passaria o dia todinho fazendo entretenimento, diversões, recreações, jogos, né? Fazia um camp. Eu quero que as meninas do Me Contar Pode, no caso eu, Isadora, pudessem fazer uma viagem com você. Você colocaria o que no nosso roteiro? Nossa, eu colocaria muita diversão, né? Muita alegria. Acho que a gente ia para um parque. No Brasil tem vários parques. Vocês gostam de parque de diversão? Amo! Tem o Beto Carreiro, que eu super recomendo, né? Tem em Gramado, tem os parques de Gramado também. Vocês já conhecem Gramado? Eu já fui várias vezes. Muito bom, recomendo. Vocês já reprovaram ou tiraram, tipo, menos do que a média? Graças a Deus, não. Nunca reprovei, mas em matemática, no primeiro ano do ensino médio, eu tirei a primeira nota baixa da minha vida. E eu fiquei desesperada, que foi uma nota 6. A média da escola, eu estudava lá em Juazeiro, a média da escola era 7 e eu tirei um 6. Eu fiquei muito arrasada, muito Pra quem triste. é estudiosa, quem se Mas esforça, aí eu me fica esforcei, triste. só que Fica aí triste, depois né? eu consegui recuperar, né? Mas a primeira nota baixa a gente nunca Nunca esquece, né? Qual é a dica que você poderia nos dar para se tornar uma influencer? Que nós já somos, mas algumas dicas a mais. Certo. Primeira coisa é falar de algo que você conhece, que você gosta. Não tem nada mais confortável do que você falar de algo que você já conhece, gosta e vivencia, né? E isso vai atrair pessoas que também têm o mesmo gosto, né? Então, falar de maquiagem, eu amo maquiagem, eu sei falar de maquiagem, eu tenho confiança para falar de maquiagem. É uma temática que você gosta, então investe nessa temática, tá? Eu gosto de dancinha, investe nessa temática. Fazer algo que você gosta de fazer sempre vai ser mais prazeroso para você gravar e gerar conteúdo para o seu público. Conte uma história engraçada que já aconteceu com você quando você estava cantando, tocando em público. Ou até mesmo na sua casa. Posso dizer uma que ocorreu assim quando eu tava com a sanfoninha pequena? Sim. Que eu não encontrava um professor de jeito nenhum pra me ensinar, porque eu tinha 5 anos e aí eu não encontrava nenhum professor. Toda vez eu pedia pro meu pai ir lá no palco, né, e perguntar, quando eu vi o sanfoneiro tocando, eu pedia, pai, fala lá com ele pra ver se ele dá aula de sanfona, porque eu queria muito, muito aprender. E aí foi um amigo do meu pai que indicou um professor de sanfona, e aí ele falou, não vou dar aula pra ela e tudo, porque ela é muito pequena, só dou aula para mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, que já tem, né, é mais crescido. E eu tinha uns 5 anos, eu era muito novinha, eu era muito pequenininha. Ele falou, não vou dar aula. Aí meu pai foi, não, faz assim, dá aula para ela, fica mais ou menos 5 dias, uma semana dando aula para ela, a gente vai fazer, que era final do mês, a gente vai fazer uma viagem, quando a gente voltar, ela vai esquecer e tudo mais. Passou uma semana, uns 5 dias por aí, a gente viajou,
Quando a gente voltou da viagem, o professor entrou em contato com meu pai e falou, não, pode deixar ela, porque ela tem jeito pra tocar sanfona. Olha! Então ele reconheceu o seu talento, porque você tem muito. Obrigada. Você vai colocar silicone em todas essas suas filhas? Você sabe que a minha mais velha, eu já ofereci para botar silicone nela, na mama dela, e ela não quer. Nossa. Se precisar, eu colocarei nas 4, se precisar. A menina, você indica algum tecido de calcinha pra menina usar, que seja melhor, mais confortável pra ela? À noite é indicado dormir com ou sem calcinha? Você é muito esperta, Dara. Excelente pergunta. Dormir de calcinha não é indicado para nenhuma mulher em nenhuma idade. Na verdade, o ideal mesmo é dormir sem calcinha, porque a região íntima fica ventilando. É uma área que não vai sentir frio, né? Vocês sentem frio na parte íntima? Não, né? Não. Ninguém sente frio. É uma área já naturalmente mais quentinha e mais úmida. Sobre o melhor tecido, tecido de algodão. É o mais confortável. O que você pensou quando você foi fundar ela? Tipo, a educação das crianças? O que você pensou? A MS Arena, para mim, é a realização de um sonho, porque o esporte transformou a minha vida, né? Eu sou quem eu sou por conta do futebol. E eu sempre acreditei que o esporte, em geral, ele pode ser um agente transformador para várias crianças, para várias famílias. Então, quando eu idealizei aquele grande projeto, né, porque lá é gigantesco, foi exatamente por isso. Ter a maior quantidade de esportes possível para que a gente pudesse abraçar todo mundo. E qual brincadeira não pode faltar em uma colônia? Tipo, nunca pode faltar. Eu acho que vocês vão curtir essa. Pra mim, ela é a brincadeira, é o jogo, na verdade. Porque existe uma diferença, né? Jogo é jogo e brincadeira é brincadeira. Ah, tio Diego, é a mesma coisa. Não é. Já eu explico por que eu tô falando isso. Mas pra mim, a top das tops é a queimada. Valeu. Também acho. Concordam? Qual foi o lugar mais incrível que você já conheceu e pensou, uau, quero trazer todo mundo pra cá? Então, viajar para mim é algo assim muito importante e assim, cada viagem que eu vou, eu acho muito interessante. A melhor viagem para mim sempre vai ser a próxima. Já conheci vários países, né, que quero voltar outras vezes, mas um assim que eu tenho vontade de levar muita gente é em Orlando, porque tem muitos parques, tem muitas atrações para se divertir com a família, e isso eu gosto. Qual é a matéria que vocês mais gostam de ensinar? E que menos Língua gostam? portuguesa. Sou apaixonada pela língua portuguesa. Deste ano, com História, Geografia e Ciências, eu adoro dar aula de ciências. Principalmente quando a gente vai pro laboratório, Qual é experiências. que vocês menos gostaram? Um pouco menos geografia, mas eu gosto de dar aula em todas as disciplinas. Eu também, não tenho uma especialidade. Não gosto muito dessa disciplina. Eu consigo. Eu diria conseguir matemática. me adaptar. Eu tenho as preferências, né? E Enzo diria Mata da matemática eu gosto também. Gosto.